Pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre os decantadores, né? Inicialmente então falar sobre os fundamentos deles, né? Inicialmente, né, a ideia é a gente precisa, nós temos definir então o processo, né? Então a gente tem muitas vezes fala ora falando decantador, ora falando sedimentadores e ora também falando sobre clarificadores, né? Então qual que é a diferença ou se é que tem diferença, né? Então, que é decantação? A decantação é um processo no qual você vai ter a ocorrência então de deposição de material sólido no fundo e aí o líquido é tombado, né, sobrenadante, né, então a parte líquida lá então é transferida, né, por sulfonação, por enfim alguns processos e aqui você só remove então o líquido. Essa remoção do líquido, né, se denomina então decantação. Você tem uma separação de misturas heterogêneas, o sólido fica retido e o líquido fica retido no fundo e o líquido então é deslocado, ele é transferido. Então, no caso aqui, né, a gente vai ter inclusive dois processos ocorrendo, né? Um é a decantação do líquido e o outro é a sedimentação do sólido. Então, é normal, né, a gente acabar escutando também de falar em sedimentadores, por quê? Porque o sedimentador é onde vai ocorrer então a sedimentação do lodo, né, no caso aí dos flocos, né, que foram formados pelo processo anterior de coagulação e floculação, né. Por isso que a gente escuta dos dois processos. E por que chama de clarificadores, né? Porque você pega uma água que inicialmente está com uma turbidez, né, e com a sedimentação desse material que está girando a turbidez, você também tem a clarificação. Por isso que também vocês os escutam também sobre a denominação de clarificadores. Então a cara lá de um decantador é essa, né? Você tem o que? Tanques aí, geralmente são os tanques com maior área, né? No caso aqui, esse aqui é um decantador de alta taxa, e aqui particularmente a área ele consegue ser mais compacta, né? E aqui isso aqui é um perfil de decantador, no qual então você tem aqui, né, você tem aqui o fundo do tanque, e nesse fundo de tanque então são sedimentados os flocos, né, e a água, né, o decantado é coletado numa calha aqui na outra ponta do tanque, né, você tem aqui uma entrada, né, para distribuir então essa água, e aí você tem a sedimentação. Num processo de sedimentação, né, a gente vai ter, vale que a gente descrever, né, dois processos de sedimentação. Um deles é a sedimentação discreta, né, e o outro é a floculenta. A sedimentação discreta, você tem aqui que você tem uma partícula. Essa partícula ele mantém o mesmo tamanho e a mesma velocidade. Então, horizontalmente, né, isso aqui está uma vista em planta, ele tem a mesma velocidade horizontal e verticalmente, como você não tem a alteração do tamanho dessa partícula, ela vai ter uma velocidade de sedimentação que vai se manter a mesma. Então a gente vai ter esse vetor aqui de velocidade, né, somando as parcelas de velocidade de sedimentação e velocidade horizontal, que vão corresponder à movimentação da partícula. Então, com isso você determina que as dimensões do sedimentador necessárias então, para que ocorra até que ocorra a deposição dessa partícula no fundo do tanque. E a outra sedimentação que a gente vai ter vai ser a floculenta. Então, nesse caso, as partículas já não são assim discretas, elas vão se variando de tamanho, elas vão tendo aglomeração, aumento aí do tamanho de partículas, de forma que então você vai com isso alterar as velocidades de sedimentação e consequentemente também os tempos de sedimentação necessários para essas partículas, né? As velocidades horizontais também, consequentemente, vão se alterando para o tamanho das partículas, né? E aí, com isso a gente vai ter diferenças aqui no tempo final de sedimentação, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma lançada de coluna de sedimentação, que você tem diversos pontos de amostragem que são utilizados então para analisar, né, como é que ocorre essa sedimentação floculenta. Então, num decantador, né, para simplificar a análise e a interpretação no funcionamento de um decantador, ele é interpretado então como um decantador ideal. E aí nesse decantador ideal se considera que as partículas então, por exemplo, são discretas. Ou seja, a gente está considerando que tem uma sedimentação discreta, né?
Então, consequentemente, a gente vai ter o quê? As partículas apresentam a mesma velocidade de sedimentação. Então, a gente está considerando que todas as partículas vão ter uma velocidade de sedimentação que vai ser a mesma. Outra coisa, né? Não há interferência de uma partícula na sedimentação de outra. Então, mais uma vez, a gente não está considerando, não é uma sedimentação floculenta, é uma sedimentação discreta, não tem interferência de uma partícula na outra, né? E isso não vai alterar então nas velocidades de sedimentação. Outras coisas importantes, né, é o escoamento. O escoamento vai ser contínuo e não turbulento. Então, ou seja, ele vai vir sempre continuamente, né, não tem pausas, né, e ele não vai ser turbulento, ele vai ser então laminar, né, para que você isso também é importante, principalmente não ser turbulento, também para quê? Para que não ocorra a ressuspensão das partículas depositadas no fundo. Se você tiver um escoamento mais turbulento, essa turbulência ele vai gerar movimentações no fundo, né, do lodo que está sedimentado no fundo, e aí você tem o risco desse lodo ele ser ressuspendido, né, mandado de volta então para o meio líquido, né, para a parte dispersa lá, e aí prejudicando a clarificação então, do decantador. E aqui um outro parâmetro que a gente não tem interferências externas ao fenômeno. Você não tem vento, você não tem estratificação térmica, não tem coisas dessas então dentro de um decantador. Então, isso aqui é uma condição ideal. Isso aqui é considerado também para fazer o dimensionamento e analisar o funcionamento, né, de um decantador. Bom, dito aqui tudo isso, né, claro, né, gente, que não, essas condições não são plausíveis, né, numa ETA. Então, pegando o gancho do último aspecto, né, não há interferências externas. É lógico, né, que a gente vai ter ventos, é lógico que a gente vai ter estratificação térmica, né, a gente tem o risco de ter estratificação térmica, né. Então, a gente deve ter em mente, né, que a gente tem o risco, né, de você ter correntes superficiais pela ação do vento. Então você vai ter uma superfície movimentando com uma velocidade mais rápida, né, na lâmina mais superficial do decantador. Você tem o risco de ter convecção térmica. Você tem o risco da estratificação, e aí você vai ter então aquelas camadas com água mais fria, você tem a água mais densa, né? E aí isso você vai ter essas circulações, né, da água quente ali indo para a superfície, né, e aí levando então a formação de curtos-circuitos no fluxo, ou seja, né, você vai ter regiões no volume do decantador que não vai ter troca, né, vai ter zonas mortas, né, e aí você também não, só que você também está sujeito também a risco de correntes turbulentas, né, pela movimentação do líquido, né, e aí consequentemente você tem o risco de ressuspensão do lodo. Então, todas essas, assim, dentro aí de um decantador, a gente busca preservar ao máximo, né, as condições para que ele seja mais próximo de um decantador no ideal, né, e ao mesmo tempo, né, nós temos que ter atenção, né, de que na prática isso não é possível, né, e a gente está sujeito a certas influências que vão levar então essas ocorrências que são listadas aqui. Então, deve-se atentar também no projeto do decantador a esses fenômenos aqui então listados aí, né, para evitar que eles ocorram e aí que então prejudique então a condição do decantador mais próximo do ideal, né. Também ter em mente, né, a sedimentação ela não é discreta, né, mas para análise ali é considerada como uma sedimentação discreta, né. E também, lógico, né, são aplicados fatores de segurança para você também ter uma folga, né, no funcionamento desse decantador. Então, nesse vídeo aqui era isso, né, gente? E a gente se vê então no próximo vídeo.